de ossos. E me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano o Senhor, a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sobe dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Deus aquele que promete e cumpre. Amém? Eu quero louvar aqui com os irmãos, se puder ficar de pé só mais um pouquinho, que é para nada tirar sua atenção, mas eu quero que aqueles que souberem e puderem louvar comigo esse hino da harpa que Deus colocou no meu coração para eu trazer essa noite, para que possamos chamar mais a presença de Deus a nós. Quem tiver a harpa aí, eu souber, me acompanhe. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer, minha alma tem sede de ti, ó Espírito de Deus, estou aqui, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O Espírito de Deus flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Mais uma vez, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o meu altar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui para ser o altar do Senhor. O nosso coração tem que ser o altar do Senhor. Amém? Podemos sentar, irmãos. Que o Espírito de Deus venha falar nos nossos corações. Eu marquei algumas coisas aqui, mas como sempre a gente marca e escreve, né? Não adianta nada. Mas uma coisa que eu quero que você pense comigo, enquanto eu vou falando o que Deus ministrou ao meu coração,
pedido a Deus para ressuscitar alguma coisa na sua vida? Aqui é uma situação onde Ezequiel foi levado em espírito, mas eu não quero falar disso. Na EBD nós já falamos sobre isso, né? Que aqui o Deus ressuscitou os ossos e estabeleceu novamente Israel como nação, geograficamente, e irá restaurar espiritualmente, né? Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui é que muitas vezes o Senhor manda profetizar. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós vemos os ossos daquilo que a gente deseja alcançar, às vezes os ossos estão até juntos. Estão até ali tudo arrumadinho. Só que não tem vida. Porque falta alguma coisa. E por mais que tudo pareça que está muito certinho aos nossos olhos, está muito arrumadinho, o vale está todo direitinho, todo florido, mas está faltando alguma coisa. E se o Espírito de Deus não estiver, não adianta estar tudo arrumadinho. Às vezes Deus me traz ao pensamento de que na minha casa está tudo muito calmo, está tudo muito tranquilo. Mas a verdade é que não está não, porque tem gente que não tem o Espírito ainda. Tem gente que está longe da vontade do Senhor. E aí às vezes eu fico olhando e fico, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem ninguém doente, ninguém passando mal. Mas está faltando Deus. Está faltando a presença de Deus. Está faltando voltarem para o caminho do Senhor. Não é todo mundo, eu ainda não posso dizer eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas eu creio e profetizo. Porque o nosso problema muitas vezes é que a gente passa no corredor querendo, mas a gente não abre a boca para profetizar. Deus falou para Ezequiel profetizar. Mais de uma vez, eu até marquei na minha vida. Mais de uma vez, nós abrimos a boca muitas vezes para falar tantas coisas, até que não devemos. Nós nos pronunciamos de maneira tão errada, mas a gente não profetiza. A gente pede ao Senhor, mas a gente não fala, isso vai acontecer, essa pessoa vai ser salva, essa pessoa estará na casa de Deus, essa pessoa já alcançou a salvação, na minha vida isso vai reviver. A gente não consegue ter força para botar isso para fora, em voz alta, falando com o Senhor como verdade. É mais fácil a gente virar para alguém que está do nosso lado e falar assim, mas aquele ali, mas aquela ali, essa situação, aquele emprego não é para mim. Irmão, a gente está profetizando errado. A gente está amaldiçoando em vez de profetizar. Muitas vezes a gente olha desanimado para uma situação toda conturbada, toda, aos nossos olhos não tem mais Deus, é o Deus do impossível. No final desse texto que eu li de Ezequiel, disse aqui que vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Quando Ele fala, Ele faz. Quando Ele promete, Ele cumpre. Que coisa linda é essa, porque a gente quer um milagre de uma vez só. Não, porque vai acontecer. Eu botei o currículo hoje, amanhã o emprego já vou lá começar. Não é assim. Não é dessa forma. Não é assim que vai acontecer. Aqui diz, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e de pele, mas não havia espírito neles. Foi uma coisa de cada vez. Foram os tendões, foi a carne, foi a pele, e depois viria o espírito. Não dá para receber a bênção, seja preparado para ela. De que adianta Deus derramar o espírito num monte de osso seco? Não adiantava nada. A gente quer muito de Deus, mas a gente não está com o coração quebrantado para receber o que Deus tem para dar. Tem que formar os tendões, a pele tem que surgir, para o espírito vir em algo que já está fisicamente completo. O espírito não vai habitar de qualquer maneira, de qualquer forma. Não é assim. Isso que Deus falou para mim. Eu profetizo e oro muito ao Senhor. Lá em casa, quando eu oro a Deus, eu falo para Deus assim, Deus, traz esse meu espírito do teu caminho, que eles possam sentir o teu abraço novamente, se entregar. Mas eu tenho que falar. Eu vejo o meu filho como evangelista, eu vejo a minha filha como missionária, a gente tem que falar assim. Quantas vezes eu olho para ela e falo assim, e aí missionária? Ela fica rindo
quer as coisas, mas a gente quer o pé atrás com Deus. Gente, Deus não é isso aí não. Os ossos vão se juntar, a coisa vai acontecer. Aqui diz que foi, coisa linda de Deus. E o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Olha a coisa linda, gente. Deus não faz pouca coisa não. A gente profetiza para querer um pouquinho assim quando tem força. Porque na maior das vezes a gente só pede. A gente só sabe pedir. Né? E essa semana eu até falei na EBD que se a gente fosse, como é que é? Nós somos crentes porque temos que crer. Não foi? E se nós pudéssemos realizar, nós seríamos realizadores. Mas porque nós somos crentes e precisamos crer, somos chamados crentes. Certo? Mas temos que crer e profetizar com o coração acreditando naquilo. Porque Deus opera na nossa fé. Ezequiel aqui recebeu uma ordem, ele fez o que Deus mandou. Mas é certo, como no dia de hoje, que ele profetizou crendo. Porque se ele não cresce naquilo, Deus não mandaria que ele fizesse. Deus conhece o coração de cada um. Está doente, profetiza cura. Está precisando de emprego, para de pedir, profetiza que o emprego vai acontecer amanhã. Está precisando de algo, de uma coisa para alguém na sua família, para a sua vida. Fala com Deus profetizando. Deus, eu sei que isso vai acontecer, mas que seja no seu tempo, Senhor, na sua hora. Vamos aprender que todas as coisas exigem um tempo. A gente quer tudo muito rápido, tudo muito, sabe? Deus tem ministrado muito isso no meu coração, porque a gente está vivendo um tempo de velocidade. É tudo para ontem. As pessoas não sabem esperar o tempo das coisas do dia a dia. Quem tirar o tempo de Deus? Só que o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é aquele que traz com excelência. Ele traz um exército enorme. A gente quer só que o filho se converta, mas quando ele se converter, ele vai trazer toda a casa dele junto. Deus não quer só um, Deus não quer só uma coisinha, Deus quer todo, Ele quer completo. Por isso que o Espírito só vai vir quando tiver tudo preparado, tudo certo para receber. Nós temos que preparar o nosso coração para receber o Espírito de Deus, como nós louvamos aqui, colocar o nosso coração como altar do Senhor. Estarmos preparados de verdade, porque é muito fácil a gente vir para a igreja, falar de Deus, falar do seu amor, falar aqui na frente, mas no nosso coração, Deus sabe se a gente está crendo ou não está. E Ele vai realizar conforme o nosso coração crê, gente. Porque a vontade dele é nos abençoar, mas a gente tem que estar firme naquilo que a gente crê também. Para que o Senhor veja que a gente acredita nele, acredita que Ele vai fazer, acredita que Ele vai realizar. Eu quero falar uma coisa. Nossa, tem muita coisa que a gente já foi, né? Nessa muda, né? Porque o que Deus quer falar é que os nossos servos vão reviver. Os nossos servos, gente, cada um tem um vale. Cada um tem algo que dói no seu coração. Pode ser um alguém, pode ser uma situação, pode ser um algo vindouro. Por que tanta ansiedade? Ansiedade é por aquilo que ainda não veio, a gente está esquecendo de viver o hoje. A gente está tão preocupado com o amanhã que está esquecendo que tem que profetizar hoje para amanhã acontecer. A gente está tão preocupado com um dia de depois que o dia de hoje Deus está fazendo tanto milagre e a gente não está agradecendo. Temos que ser gratos. Deus tem feito sim na minha e na tua vida. Às vezes não é o que você espera, nem na dimensão que a gente deseja, mas Ele está fazendo. Quem pode dizer que tem recebido o milagre de Deus aqui cada dia? Eu posso. Eu posso. Porque tem dia que eu levanto e olho para um lado e olho para o outro e falo assim, Senhor, como é que vai ser isso? O final do ano está chegando. Já estamos, né? Praticamente já foi. Quantas coisas a gente quis realizar e não conseguiu? Porque a gente não profetizou. Tem coisas que ainda não aconteceram, os tendões não se formaram, a pele não se juntou, não concretizou com o Espírito vir sobre, porque a gente não soube profetizar.
A gente queria abrir uma empresa, mas aí fala assim, eu não vou nem tentar, não, muita concorrência. A gente quer um emprego, mas a gente olha que a gente não tem estudo, mas se Deus quer você lá, Ele vai colocar. A gente olha para as doenças, às vezes, que nos acometem, porque somos carne, e a gente fica pensando, eu não tenho dinheiro para me tratar, isso já vai piorar. Deus é o Deus da cura, profetiza cura para a sua vida. A gente está se entregando ao que nossos olhos estão vendo, estamos esquecendo de profetizar. Ezequiel viu um vale de ossos secos, e tem Bíblias que falam ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos são aqueles ossos, gente, que já está quase se esfarelando, de tão seco, de tão sem solução. Aquilo que não tem solução nos teus olhos, para Deus tem. Porque Ele é Deus de todas as coisas, Ele é Deus do impossível. Você sabe o que é o impossível? Não, porque a gente não pode fazer. Mas Deus pode. O mal é que a gente acha que pode resolver tudo, esquece de entregar para Deus o que é para Deus resolver. Os ossos só vão ter espírito sobre eles quando eles estiverem formados novamente em corpo. Você não está entendendo que os ossos se formaram, se juntaram os tendões, a carne e a pele, formou o corpo. Para ter o espírito tem que ter o corpo, tem que estar completo, tem que estar inteiro. Aleluia. Não adianta. Se não for dessa forma, não vai ser. Glória a Deus. Eu não sei o que você está entendendo, mas Deus também está falando meu coração com essa palavra, que se eu não profetizar e não visualizar aquilo que eu profetizo, não vai ser realizado. Porque está faltando fé. Porque a palavra de Deus diz que ainda que a fé seja pequena, mas tem que ter. Sem a fé não adianta. É a fé que move a mão de Deus. E quando a gente profetiza, estamos mostrando ao Senhor que acreditamos no que Ele prometeu. Estamos profetizando em cima daquilo que Deus prometeu. Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir. Mas temos que ver se Ele prometeu mesmo. É como eu falei aqui já, na aula de ABT. A gente quer tantas coisas que a gente esquece de consultar Deus se Ele prometeu. A gente quer tanto, a nossa carne grita tanto por algumas coisas, desejos do nosso coração, que a gente começa a fantasiar que Deus prometeu e não se cumpre porque Deus não quer para a nossa vida. Vamos começar a nos achegar a Deus, colocar o nosso coração como altar do Senhor, para que a gente venha ter discernimento naquilo que Deus quer, que eu e você profetize pela nossa vida. Porque muitas vezes não aconteceu nos ossos que você está aí clamando a Deus para se juntar, porque não é esse tipo de coisa que Deus quer. Ou ainda não está na hora. Ou eles têm um processo para passar. Mas se Deus prometeu, eu creio, como diz de hoje, que Ele é fiel. Se Ele te prometeu a casa, Ele vai te dar a casa. Mas não é a casa que Ele quer, não. É para que você vai usar essa casa. Ele te prometeu o carro, Ele vai te dar o carro. Mas é para que você vai fazer a obra? Você vai fazer alguma coisa para Deus? Você vai levar comida? Você vai dar carona aí que precisa para ir para o culto? Vai embora para casa? Essas coisas. E o teu emprego? Você quer só ganhar dinheiro ou você quer usar a posição que Deus vai te colocar para levar para lá? Tem coisas que vão acontecer sim. O vale vai florir. Os ossos vão se juntar. Vai ficar bonito, vai se formar um exército. Mas é para o Senhor. O Espírito vai descer sobre a carne, sobre os ossos, sobre o corpo todo juntinho. Mas é para a glória de Deus, não é para mim e para você. É para que eu e você venhamos testemunhar da glória de Deus. Meu esposo está aqui, não me deixa mentir. E diante do Senhor jamais eu faria. Eu e minha esposa estamos juntos, fizemos esse mês de novembro 23 anos. Para a glória de Deus. 15 anos da minha vida, eu orei para que Deus viesse a converter meu esposo. E eu não era crente. Mas eu queria que alguns costumes se acabassem, porque me machucavam. Me faziam mal a mim e a minha família. E eu pedi a Deus, gente, eu não era crente. Eu não era crente, mas eu falava com Deus. Eu tinha um negócio com Deus que me ajoelhava no meio da sala e eu falava com Deus. Eu não tinha religião, gente. Sabe aquele que é do mundo que fala que é católico? Eu era dessa.
Mas eu falava tanto com Deus. E eu sentia tanto Deus como eu chorava. Deus é bom, gente. Deus é bom. 15 anos da minha vida, eu orava com lágrimas, pedindo para o meu esposo mudar. Deus, muda ele. Tira isso, tira aquilo. Senhor, isso não está certo. Eu estou sofrendo, você não está vendo, a minha casa está sofrendo. 15 anos de relacionamento, chorando aos pés do Senhor, e eu nem conhecia esse Deus que eu conheço hoje. Mas eu já falava com ele. E eu fico até emocionada, porque quem sabe que Deus fez dá valor àquele Deus. Se você reconhece que Deus fez na tua vida, tenho certeza que você dá valor ao que Ele fez. 15 anos depois, eu me converti. Situações, gente, eu já uma vez na consagração que falei sobre isso, alguma coisa sobre isso, porque ao longo da nossa vida a gente tem muitos testemunhos e a gente precisa falar da glória de Deus. Mesmo que esses testemunhos tenham vindo numa fase em que Deus, que você e eu não conhecemos Deus direito, porque eu não nasci dentro do Evangelho. Eu me converti com mais de 30 anos. Mas eu reconheço a mão de Deus desde muito cedo na minha vida. Então eu sei o que Ele fez comigo. E depois de 15 anos orando para Ele mudar, Ele mudou comigo. Deus me levou numa situação fora da minha vista, fora que eu não imaginava viver, e eu aceitei a Jesus. Eu levantei a mão. Depois que eu levantei a mão, meu esposo aceitou Jesus. Depois de 15 anos, gente. E eu profetizava, e eu pedia, e eu nem sabia o que era profetizar, porque eu não conhecia a Bíblia, então para mim essas palavras eram totalmente estranhas. Mas do meu jeito, da minha forma, eu falava com Deus, e Ele, depois de um tempo, Ele fez com que o tempo não é meu, nem seu, é dele. Não desiste daquilo que Ele te prometeu, não. Eu creio que tem coisas ainda para acontecer na minha vida. Eu creio que Deus vai fazer na minha e na tua vida aquilo que foi estabelecido por Ele, na tua e na minha vida. Mas a gente tem que entender que não é quando a gente quer. Preciso de alguns processos. Se eu não tivesse passado por passei durante 15 anos, eu não ia valorizar o que Deus está fazendo hoje. Eu não ia poder perceber a mão de Deus sobre a minha vida e a vida do meu esposo. E vou falar, depois que eu mudei primeiro, eu me posicionei, eu aceitei Jesus, Jesus mudou ele e mudou a nossa história. Ainda essa semana, minha filha, eu acho que minha filha, que é afastada, falou para mim. Ela, quando a gente vivia naquele tempo, era uma casa conturbada, do nada ela estava falando isso. E na hora Deus falou para mim, olha quanta coisa Deus fez. Ela não está ainda de volta à casa de Deus. Mas eu creio e profetizo que ela é missionária da casa do Senhor. Profetiza aí no teu coração, na tua mente, aquilo que Deus falou que vai realizar, que Ele vai. Ele vai realizar. Mas você e eu precisamos crer. Precisamos ter certeza daquilo que Ele prometeu, porque se você não tem, você não conhece Deus que você tem. Se você duvida de alguma forma que a tua casa vai ser liberta, que a tua posição financeira vai melhorar, a tua condição, que as coisas na tua vida vão mudar, se você acredita, é porque você sabe Deus que você quer. Agora, se você não acredita, eu sinto muito te dizer. Se coloca nos pés do Senhor e vai buscar Ele que você está precisando. Eu e você precisamos ter certeza de Deus que servimos, porque senão a gente está vindo aqui fazendo foco de fogo. Olha para trás, vê de onde Ele te tirou. Olha o que Ele fez para você chegar aqui. Quantas coisas de livramento, de bênçãos no teu caminho. Ah, se você olhar para trás, você vai ver. Eu vejo. E eu sou grata a esse Deus. E eu quero terminar aqui, porque meu tempo já foi, graças a Deus, seja glória a Deus. Que os ossos vão se juntar. Os tendões, a pele, vai tudo ficar arrumadinho. E Deus vai derramar o Espírito sobre as vossas casas. Deus vai derramar o Espírito sobre cada um aqui nesse lugar. E cada família representada aqui vai viver o sobrenatural do Senhor. Vai viver a glória de Deus na vida aqui de toda a parentela. Eu creio nisso. A tua saúde vai ser restabelecida. A saúde daqueles
você ora será restabelecida. A tua vida em Deus vai ser cada dia mais constante, fortificada. Eu creio nisso. Se você quer também, dá uma pausa ao Senhor, amém? Eu agradeço.